TV Câmara, como espaço de prestação de contas dos vereadores, mas também como promotora de cidadania, traz hoje, aqui no programa Entrevista, um exemplo de economia popular solidária. E é com prazer que eu recebo aqui nos estúdios da nossa TV Câmara a Cláudia Clérigo e também o Mário Augusto Camargo. Eles estão ligados à gestão da horta comunitária do Jardim Ivone, mais especificamente a Cláudia é assistente social e o Mário Augusto é técnico e coordenador do Programa de Agricultura Urbana. Bom, apresentados, eu queria agradecê-los pela presença aqui com a gente. Nós é que agradecemos a oportunidade. Falar um pouquinho sobre o trabalho da horta comunitária. Ela foi criada no Jardim Ivone, especialmente, né? Porque nós temos 12 hortas no total aqui em Bauru, mas nesse modelo inédito, exclusivo no Jardim Ivone, em novembro do ano passado. E está ligado a um trabalho técnico-social vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria que vocês contassem, então, como foi esse começo. Tá certo. Essa comunidade do Jardim Ivone, ela era uma comunidade que residia numa área de risco, né, conhecida como uma favela. São 132 famílias que moravam lá. E elas foram contempladas com as moradias do programa Minha Casa Minha Vida, dentro do próprio bairro, para serem removidas dessa área de risco. E dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, quando o município recebe esse programa, né, de moradia de interesse social, ele tem por obrigação contratual estar realizando um trabalho técnico-social, que é de desenvolvimento local dessa comunidade, de pertencimento dessa comunidade, né? Então são desenvolvidas várias ações dentro da comunidade para que eles possam se ambientar com um novo jeito de morar, né? E possam fazer novos arranjos ali comunitários. E aí, a partir dessa remoção, então, dessa mudança de habitação, que surgiu o trabalho técnico-social e aí a ideia de levar a horta comunitária, né, de produção, para superar algumas vulnerabilidades dessa comunidade, né? É um trabalho, é uma ação voltada à geração de trabalho e renda, como você colocou agora mesmo, né, Isso. Cláudia? Como que os moradores foram se adaptando a esse esquema? O nosso primeiro objetivo da horta era, na verdade, garantir a segurança alimentar e nutricional, porque é uma comunidade muito carente, né? Uma situação de pobreza presente ali naquela comunidade, então tem a carência nutricional e a falta de emprego e renda. Então a gente uniu essas duas coisas, pensamos na horta e aí então foi procurado, né, a Sagra, a Secretaria de Agricultura, que aí juntos a gente está construindo esse projeto. E a comunidade, assim, são 20 famílias no momento participando dessa horta. E elas receberam muito bem, porque além delas tirarem o alimento, elas têm um excedente que elas estão comercializando ali com aquela população também do bairro que não está produzindo na horta, mas está sendo beneficiada, porque a comercialização é em regime solidário, então são preços justos por um alimento de altíssima qualidade, né? Depois o Guto vai poder explicar como a gente faz a produção lá. E isso está sendo assim um ponto de referência, um ponto de orgulho daquela comunidade, porque está sendo beneficiado tanto as famílias que estão produzindo e gerando a renda, quanto as outras famílias que podem consumir aquelas hortaliças ali a um preço super solidário mesmo. Né? Agora, como eu comentei na apresentação, o Mário Augusto, ele é coordenador do Programa de Agricultura Urbana. Esses espaços agrícolas, né, a criação desses espaços é uma tendência hoje nas cidades? É uma tendência, né? O mundo está preocupado com a alimentação, né? Recentemente tem saído na mídia que nós consumimos mais de 5 quilos de agrotóxico por ano, né? Cada habitante no mundo. Então é muita coisa isso daí. Partindo desse princípio de preocupação com a saúde, a procura é muito grande. É que a gente precisa de alguns critérios para estar implantando. Mas como já foi falado, nós temos essa horta hoje, que foi uma horta piloto, que deu muito certo, que está servindo de exemplo. E já temos outros projetos, inclusive aprovados, já que a gente já está trabalhando na mobilização, no acontecimento desse projeto. Então a gente segura um pouco para falar onde é, para não criar essa expectativa, que o processo é um pouco lento, a gente precisa de levantar esses responsáveis, quem vai exercer tal função dentro do projeto, porque ele é muito amplo. Como a Cláudia falou, são 20 famílias nesse do Jardim Ivone, então é muita gente para estar controlando. Mas o projeto está em plena ascensão
E vem muito mais por aí. Você falou da necessidade de ter alguns critérios para a implementação dessas hortas. Exemplo, sou moradora de Bauru e gostaria de ter um espaço desse no meu bairro, em parceria com os demais moradores, né, da comunidade. Como que eu faço? Que critérios eu preciso apresentar? Hoje nós trabalhamos com comunidade, tá? Até temos algumas hortas que é conduzida por um horteiro, que a gente chama de empreendedora, mas hoje a gente já não está mais trabalhando com esse tipo de público. Então, todo munícipe que tem a comunidade envolvida, pode ser religiosa, aquela igreja que tem uma comunidade que quer fazer esse tipo de trabalho, basta estar procurando a Secretaria da Agricultura, tá, no de Assis, e aí a gente vai até o local, ver de quem é esse terreno, mesmo ele sendo público, ele pertence a uma secretaria, ele tem um destino daquele terreno. E aí a gente vê ponto de água, vê isolamento, e aí a cada terreno ele vai exigir um critério, um tipo de procedimento. Perfeito. Agora, a Cláudia comentou que essa horta ela tem um propósito, né, de suprir a insegurança alimentar. Eu estava lendo alguma coisa sobre esse trabalho e existe uma grande variedade, uma produção muito grande nessas hortas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. É muito bacana o que a gente tem vivenciado lá, tanto eu quanto o Guto, né? Eu tenho 20 anos de trabalho na área de assistência e eu já vi muitas coisas, né? Muitas situações de vulnerabilidade, de risco, mas o que a gente está vivenciando lá com essas mulheres na questão nutricional é um alerta, né? Até por isso que a gente está procurando divulgar muito essa questão das hortas e replicar essa experiência. Nós temos uma variedade enorme de hortaliças lá, né? Das folhosas tem várias coisas lá, alface de 2, 3 qualidades, o almeirão, a rúcula, que são as tradicionais, né? O cheiro verde, o coentro, e aí a gente já partiu para o jiló, para a berinjela, para o brócolis, o alho poró, chicória e agrião. E aí, assim, a gente citando essas verduras, fala, poxa, não tem novidade, a gente encontra isso no supermercado. Nós temos acesso ao supermercado, nós encontramos lá. Aquela comunidade não. E aconteceu um episódio muito interessante, até, né, respondendo a questão da insegurança alimentar que você está falando. A gente plantou o brócolis e aí ninguém colhia. E o brócolis lá bonitão e ninguém colhia. Eu falava, gente, vocês não vão levar o brócolis, né? Vocês precisam... E aquela coisa meio silenciosa, e aí uma delas disse assim, a gente nunca comeu. Nós nunca consumimos. Em 20 famílias, em torno de 120 pessoas, né? Somando só as famílias que participam da horta, e eles nunca tinham consumido o brócolis, né? E aí a gente começou a despertar para isso e plantar cada vez uma variedade maior e ensiná-los a preparar esses alimentos, a ter o prazer de se alimentar com isso, a conhecer. E hoje, assim, elas são muito abertas a isso, tudo que a gente planta elas querem aprender, saíram só da mais conhecida, mais popular, que é o alface, né? E até o modo de produção que a gente utiliza lá, que o Guto pode explicar melhor, mas é baseado em princípios orgânicos. Então é uma hortaliça, é um alimento seguro, né? Que a gente não utiliza defensivo, a gente não utiliza sequer os defensivos naturais, né? Assim que fala. A gente elimina, tem um jeito aí particular de eliminar se ocorrer alguma praga lá, então que é para dar mesmo uma segurança para aquele alimento, né? Para que ele seja saudável, para que ele tenha um modo de produção que eles possam consumir e confiar. Então, além da variedade que elas estão tendo, o acesso, essas famílias têm o acesso. Tem criança que vai na horta pedir um raminho de coentro para pôr no feijão. Dá um raminho que eu vou almoçar e eu quero pôr um coentro no feijão. Quando a gente vê isso, né? Criança que entra lá e pega a folha de couve e vai comendo. Então, você vê assim as coisas, quando você oferece, né? Eles estão abertos e eles têm essa necessidade, então eles recebem isso muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro ganho.
né? Aí, a partir disso, vieram outros e está sendo uma experiência bem interessante lá. Só para que a gente entenda, então, são aproximadamente 20 famílias que participam da horta e consomem os produtos depois em casa. Elas produzem, essas 20 famílias, elas são responsáveis pela produção. Então, o plantio, a rega, a colheita, elas fazem tudo em regime solidário, né? Cada dia da semana tem o horário específico que cada uma dá a sua contribuição na horta, faz o trabalho que estiver precisando ser feito, uma capinação, uma plantação, preparar um canteiro, colocar um esterco, uma cobertura morta, fazer alguma coisa ali. E depois a colheita também é assim, o dia de retirar para o consumo já é organizado entre elas e cada um retira a quantidade que necessita. Não é exatamente igual para cada família, porque tem família de 10 pessoas, famílias de 5 pessoas. Então é um regime solidário mesmo, né? Cada um faz de acordo, retira o alimento de acordo com a necessidade. E tem sobrado bastante, né? Que elas estão comercializando, obtendo uma renda, as que têm mais proatividade para vendas, as que têm mais empenho para vendas, têm uma renda de 300 até 500 reais por mês. Outras preferem não comercializar e estão lá para o consumo mesmo, né? São famílias numerosas que não tinham esse acesso, né? E a forma de produzir não estão gerando uma renda no bolso, mas estão economizando ou tendo um acesso a um alimento que elas não tinham, né? Essa comercialização acontece na própria horta? Da própria comunidade, tá? Elas vendem no terreno mesmo da horta, nos horários que elas estão trabalhando lá, ou elas levam com a carriola de casa a casa lá, batendo nas portas, oferecendo. Às vezes elas oferecem nas escolas do bairro, então os professores compram lá no núcleo de saúde, que tem uma clientela boa, né? Então elas já têm as clientelas, né? Elas oferecem, pegam as encomendas, enchem a carriola e vai entregar, né? E também a gente recebe bastante gente lá na horta, visitas, então vai o pessoal visitar. Ontem mesmo foi um grupo de 25 idosos do CRAS Santa Cândida, e aí assim limparam os canteiros, né, levaram de tudo. Então é um momento que elas têm de comercializar com uma facilidade maior, que elas não precisam sair empurrando o carrinho, o público vai até lá, né? E às vezes até sobra um pouquinho, não dá para comercializar tudo, e a gente faz doação, né? Nós já fizemos doação a 2 entidades e a gente está levando dessa forma e cada vez expandindo mais o trabalho, o plantio, porque a comunidade está consumindo mais, né? E como é uma horta que não é voltada a uma produção, né, vamos dizer assim, entre aspas, industrial, para que se comercie muito, né, comercialize muito na cidade, é mais para própria subsistência e uma venda ali restrita aos moradores do local. Então eu imagino que ela tem algumas concepções diferenciadas. Exemplo, a concepção ambiental, né, Mário Augusto, de você produzir, mas também proteger ali o solo. Como que é essa questão técnica da produção? É uma área que quando nós chegamos, tem até um vídeo que foi feito, chegamos, o mato estava maior que o trator. Tínhamos cobra ali, muito lixo. Era um terreno abandonado. Um terreno abandonado. Sim. Ele era destinado a esse objetivo, mas estava abandonado. Então, era um terreno público? É um terreno público destinado já ao programa que a Cláudia citou. Então chegamos, fomos aos poucos trabalhando o terreno, plantando no início, fizemos um pedaço, é um terreno de 2.500 metros quadrados, fizemos somente um pedaço para a gente ir sentindo com quem podia contar. A gente foi experimentando aquelas pessoas, assim, quem tinha aptidão. Estamos na 3ª ampliação, né? Terceira. E encostamos no alambrado, já está quase pequeno o espaço nosso. E nisso a gente foi trabalhando. A horta não produz nenhuma sacolinha de lixo, todo o resíduo da horta já fica ali na própria horta, a gente já incorpora naquele terreno, naquele solo, já vai servindo de uma compostagem, um adubo. Então não sai uma sacola de lixo da horta. Então nós temos um triturador, quando a gente tem uma poda maior ali, um resto vegetal maior, a gente tritura para padronizar aquele vegetal e fica tudo na horta. Então, assim, aquele terreno, quem viu
há um ano atrás e hoje está super conservado. O mato roçado ali de dentro da própria horta, ele vira cobertura para os canteiros, né, que vai ajudar. Vamos ver se eu aprendi direitinho. Vai ajudar a manter a umidade do solo, né? E também ajuda, depois ele se torna ali um produto orgânico que vai alimentar aquele solo para um próximo plantio, né? No entorno da horta, a gente procura conservar as árvores que tem, uma vegetação natural, mesmo que seja um mato ali no entorno da horta, porque isso também protege contra as pragas. Então, é respeitado ali o ambiente, né? A gente vai passando essa concepção para eles. É uma comunidade que tem o hábito de jogar muito lixo na rua, né? Mas no entorno da horta a gente percebe que ele vai sendo preservado. Às vezes alguém vai e deposita alguma coisa lá, mas é gente de fora da comunidade. O pessoal da comunidade chega a parar os carros que vão jogar entulho lá por perto, né? Até assim, eles não têm muita restrição, né? Tá jogando, não, vai jogar aqui perto da horta e tal. Então, eles protegem o local, eles já estão se movimentando e entendendo como isso é importante. Não só o espaço do alambrado cercado, mas o espaço do entorno, né? Que é importante eles preservarem o bairro. E isso faz parte do trabalho técnico-social também, né? Que eles preservem o local que eles estão morando, né? Que eles tenham essa noção de preservação do patrimônio deles, que não é só o quadrado da casa deles, né? Não é só cercar o terreno deles e a casa, mas todo o local ali pertence a eles, né? Faz parte do patrimônio que eles adquiriram. E a gente procura passar isso durante as reuniões de gestão, as reuniões de orientação para o trabalho na horta, as reuniões de desenvolvimento humano e pessoal, porque o trabalho da horta não é só o plantio em si, né? Nós temos esse trabalho de preparação com as pessoas mesmo, para que elas se desenvolvam num futuro aí que a gente espera que seja próximo, elas possam se autogerir sem mais precisar da nossa assessoria tão próxima, né? Porque nós estamos lá quase que diariamente, a gente acaba comparecendo lá, mas a gente está querendo, assim, pretende, né, estar trabalhando para que elas caminhem por si só, que se organizem numa cooperativa, que possam, então, aproveitar os 2.500 metros para uma produção maior, pensando numa geração de renda maior, que aquilo não seja um trabalho de subsistência, mas que se torne um emprego, né? Nós temos essa meta ali com a comunidade, a gente não pretende parar só nessa questão da economia solidária ou da segurança alimentar. Qual que é o apoio técnico que a Sagra dá hoje para esses moradores? Já te respondo, somando a isso que você falou, nós só temos um alambrado, que não é essa segurança toda. O alambrado é um isolamento para animais, vamos dizer. E as pessoas respeitam, né? Hoje tem esse pertencimento local lá, nunca tivemos... como ela fala, era um local de favela, não tivemos pessoas entrando situação na horta. De risco nenhuma, horta. Tá? É um alambrado simples, então as pessoas respeitam muito. Hoje é orgulho para aquela horta lá, né? Elas falam, sempre que a gente pode, a gente leva alguma dessas mulheres com a gente, em depoimento elas falam que elas eram tratadas de faveladas e hoje elas são as mulheres da horta, são agricultoras urbanas. Então, principalmente para mim, assim, eu não tenho essa experiência do serviço social, então é gratificante você ver essas mulheres falando desse jeito, né? Que nós que estamos desde o início, eram pessoas assim, rebeldes, né? Umas pessoas assim de difícil acesso. Então, como a Cláudia falou, só quem vivencia ali no dia a dia que você percebe essa diferença toda. A comunidade protege o local, isso nunca foi subtraído um pezinho Nada. De salsa de lá, então isso é bastante importante. A gente passa na rua, né? Às vezes eu não conheço a casa delas, chamam a gente pelo nome, aborda a gente na rua, quer tomar um café, chama para tomar um café, muito legal o ambiente que foi criado lá, né? A secretaria, ela fornece a minha assistência, eu sou lotado na Secretaria de Agricultura, então estou ali diariamente conversando com elas. Nós temos o serviço de mecanização agrícola, então sempre que pode a gente leva um trator de grande porte, um trator menor para auxiliar essa mão de obra, o fornecimento de mudas, insumos, de uma maneira geral, tudo voltado,
os cursos, a gente sempre está fazendo cursos, mini oficinas, sempre que é levantado um tema, como utilizar ferramentas. Hoje elas já estão bem mais avançadas, esse serviço já tem diminuído, mas já tem a nossa goiabeira lá que já serviu de sala de aula, estúdio já para algumas gravações. Então a nossa goiabeira ali, ela já presenciou vários momentos, muito bacana. Que legal, gente. Eu ia encerrar a entrevista perguntando o que representa esse espaço para os moradores, mas eu acho que ao longo do nosso bate-papo vocês já responderam. Um orgulho, né? Para essas famílias. E para nós também. Para nós também. De ver que essa experiência está sendo exitosa. Até gostaria de comentar que nós estamos classificados no concurso Melhores Práticas da Caixa Econômica Federal. Que legal. Como uma das 35 experiências do Brasil, mais exitosas do Brasil, né? E dentro do município, esse trabalho está sendo reconhecido pela Secretaria do Bem-Estar Social, da qual eu faço parte, pela Secretaria de Agricultura, que é a secretaria que o Guto está lotado, como uma experiência importante que vale a pena investir. Nós vamos replicar esse modelo de horta em outras 3 comunidades, uma outra delas, inclusive, uma área ainda de moradores, numa área de risco. Então, eu acho que isso é o que representa não só para a comunidade local do bairro, mas o que essa horta representa para o município é a superação da pobreza, da vulnerabilidade, da falta de inclusão social, né? Ela representa a cidadania dos moradores sendo exercitada, né? A comunidade sendo ouvida. E ela representa para nós um futuro do que é a agricultura urbana, interligada com a política de assistência social, pensando na superação das vulnerabilidades, incluindo a pobreza. Resumindo isso que você está falando, é a diminuição que você sempre comenta lá do CRAS. Né? Começo de mês, todo mundo ia lá pedir o gás, o leite, era aquele movimento. Hoje, em virtude dessa horta, foi a diminuição que teve lá no CRAS, que ela coordena. Para atendimentos sociais. Então, é um impacto que já está causando, né? Que bacana. Poxa, lembrando que eles estão recebendo aqui da Câmara Municipal de Bauru uma moção de aplauso, será entregue nesta próxima semana por iniciativa do vereador Arildo Lima Júnior. Eu queria, agradecê-los pela presença, a Cláudia Clérigo, que é assistente social, e o Mário Augusto Camargo, que é técnico e coordenador do Programa de Agricultura Urbana da Sagra. Gente, obrigada pela presença de vocês. Muito interessante a gente levar à população de Bauru todas essas iniciativas, né? Inclusive estimulando outras comunidades, outras áreas, a também de repente, futuramente, adotar essa prática. Obrigada a vocês, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Tá? Obrigado. Eu agradeço também a sintonia de vocês aqui no programa Entrevista. Este programa será exibido ao longo de toda essa semana nos canais 10 da NET, 60.3 ou HF Digital. Economia Popular Solidária foi o tema de hoje. Até a próxima.